Boa noite, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Eu sou Raquel. Nós fomos desafiados pelo pastor Clécius, né, a fazer esse vídeo. A gente queria também um pouco se apresentar um pouco, né, porque a igreja muda, novas pessoas chegaram e não nos conhecem, ou talvez você esteja assistindo esse vídeo pela internet e você não é membro da igreja, né? Nós somos casados há 11 anos e fomos agraciados por Deus. Nós temos duas filhas via adoção, né? E é justamente isso que o pastor Clécio convidou a gente a compartilhar nesse vídeo, né? A respeito sobre adoção, né? Especificamente a relação da fé cristã com a adoção. E até interessante porque 25 no dia 25 de maio agora foi o Dia Nacional, da né, adoção. Uhum. da adoção. E aí teve jornais que fizeram reportagem. Eu sei que no Fantástico, né, se você assiste Fantástico, passou uma reportagem lá a respeito da adoção. E às vezes nós cristãos olhamos para um casal que está adotando, a gente fala assim: nossa, mas esse casal vai adotar, mas eles são assim, eles são desse jeito, né? Eu não concordo com as escolhas desse casal, não concordo, nossa, mas eles têm essa religião e vão adotar essas crianças e vão ensinar eles essa religião, né? Então, nós criticamos os descrentes, nós criticamos as pessoas que não têm a mesma religião que nós, né? E estão adotando. Mas e nós, né? E você? Você que diz conhecer a verdade, você que diz conhecer e servir o Deus verdadeiro, enquanto aqueles que servem a outros deuses estão se tornando pais e mães, o que você está fazendo, né? Então, o que a Bíblia fala a respeito da adoção? Tem um versículo na Bíblia, está em Tiago, capítulo 1, o verso 27. E deixa eu achar aqui, mas Tiago vai falar sobre o que é a verdadeira religião, né? E Tiago fala assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o Tiago está falando que se você serve a Deus, se você é um cristão, se você é um crente, você tem um dever, uma responsabilidade com os órfãos, né? E eu não sei se tu sabia, mas existem diversos casos de adoção na Bíblia, não é? Sim. Quais foram aqueles que você separou? Separei 3 exemplos, né, do plano de Deus através da adoção. Um deles está lá em Êxodo 21:10, que Moisés foi adotado, né? Então, Moisés foi adotado ainda bebê, né? A sua mãe colocou ele lá no cestinho, no rio, uma forma de livrar ele da morte. Naquela época, todos os bebês seriam mortos. E aí ele foi adotado pela princesa. Então Moisés era adotado. Moisés era adotado. E, né, no futuro, ele foi aquele que Deus escolheu para guiar o povo dele. Também tem o exemplo de Esther. Esther foi adotada pelo seu primo. Ela era órfã, foi adotada pelo seu primo. E também adulta, foi coroada rainha. E também foi usada por Deus para libertar o povo, para livrar o povo da morte. E também o exemplo de Jesus, né? O próprio Jesus foi adotado por José. José foi orientado pelo anjo para cuidar de Maria e do bebê, né? Para protegê-las do preconceito, né? Da época, uma mãe solteira com um bebê. Não sabia de quem era o pai. Não sabia de quem era o pai. As pessoas não sabiam, né? E ele aceitou e ele
foi pai de Jesus. Então, o próprio Jesus também foi adotado por José. E aí você vê que nessa história de redenção, né, porque a Bíblia é uma história de redenção, né, ela vai apontar o Cristo, a necessidade do Cristo, e Deus vai preservar o seu povo para que o Messias venha nascer, e Deus vai usar a adoção, né? A via de adoção vai participar do caminho de redenção de Deus para a humanidade. Deus vai usar a adoção em diversas situações para preservar o seu povo, preservar Israel, para que o Cristo venha nascer e o Cristo venha morrer e venha se tornar, né, o meu e o seu Senhor e Salvador. Então, assim, não tem como nós cristãos deixarmos de lado a adoção, deixarmos de lado os órfãos, deixarmos de lado os abrigos, né? Qual que era o nome antigo que era dado para abrigo? Orfanato, Orfanato, né? Que hoje não se fala mais orfanato, Não. né? E até abrigo parece estar mudando também. São associações, né? Acolhedora, né? Instituições de acolhimento. Isso, Instituições de está acolhimento. deixando de ser chamado abrigo e passando a se chamar instituição De acolhimento. de acolhimento. E mais para frente, a Raquel vai até falar diversas formas de você, cristão, participar, né, e cumprir esse dever, esse papel de cuidar do órfão, né? Então é isso que a gente quer compartilhar, tá bom? Então, há diversas formas de você cuidar do órfão, né? Uma delas é a adoção, né? Hoje eu entendo que a adoção, ela não é para todos. Você concorda com Sim. isso? Uhum. Não é todo cristão que deve adotar. Eu não acredito nisso, mas a Bíblia diz que todo cristão tem uma responsabilidade com o órfão. E aí você pode cuidar do órfão de diversas maneiras, né? A gente vai depois, a Raquel vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uma dessas maneiras de você cuidar do órfão é você entender que você foi chamado para adotar, né? Que você quer adotar, né? E que você decidiu adotar. E assim, a gente até estava conversando como que quando nós decidimos adotar as crianças, estávamos no processo de adoção, nós enfrentamos muitas lutas. Foi um tempo de uma batalha espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque quando você decidir, quando você começar a pensar numa adoção, o inferno ele vai se levantar. Você não pense que você não vai encontrar dificuldades, né? Porque o mal, ele não quer que uma criança seja cuidada. Né? E eu vou falar assim, o inferno, Satanás, ele quer que as crianças continuem no abrigo. Que elas continuem sem ter uma referência de pai, sem ter uma referência de mãe, sem conhecer uma estrutura familiar sadia, né? Então, a partir do momento que você fala, olha, eu quero ir além, eu não quero apenas visitar, eu quero adotar, vai surgir algumas lutas, né? Algumas batalhas o inferno vai colocar na sua mente e na mente da sua família. E uma delas é que você terá dificuldades financeiras, né? Então, tipo assim, tá eu aqui e minha esposa, é só nós dois, e agora eu vou adotar, né? Eu vou ter uma criança, eu vou ter gasto, eu vou ter custo. E como que funciona isso, né? Bom, primeiramente, o que fala da Bíblia, né? E a Bíblia diz que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, né? Filipenses capítulo 4, verso 19. Eu vou achar aqui, e enquanto eu acho, eu pedi para a Raquel te falar um pouquinho como é que estávamos nós, a nossa situação financeira quando a gente adotou as meninas. Péssima. A gente estava lembrando, nós nunca estivemos tão duro, tão sem dinheiro, não foi? Sim. A ponto de chegar assim que elas chegaram, saiu a guarda provisória, né, no início,
a gente já estava esperando, na verdade, um retorno do fórum, mas assim que elas chegaram, a gente estava vendo uma situação, estava só piorando, na verdade, né? Foi piorando, piorando. Junho, julho, agosto, setembro de 2018. Foi depois de 4 meses que elas chegaram, a gente viveu esses 4 meses, graças a Deus, Deus não deixou faltar nada, né? Até me lembro de uma vez que o André, né, o missionário André, chegou com. Ele tinha ganhado algumas coisas, né? E aí ele não ia usar, e ele foi dividir com a gente. E aí ele chegou com os pacotes de Toddy, coisa que a gente não comprava, e na situação que a gente estava também, a gente muito menos ia comprar. E aí eu até me lembro que quando eu recebi, eu falei, nossa, que bênção, eu agradeci. E as meninas, elas não sabiam de nada, né? A gente não transparecia isso, mas até a Luana falou assim, nossa mãe, mas você agradece por tudo mesmo, né? Só o Todd. Eu falei assim, é uma bênção, eu expliquei para elas e ali, né, hoje elas entenderam, porque hoje a gente explicou como é que estava a situação. E aí, elas chegaram em junho, esses 4 meses, Deus sempre proveu. E em setembro nós recebemos uma bênção, né? Que a gente ganhou num sorteio, Deixa eu né? só detalhar um pouquinho. Bom, primeiramente, André, muito obrigado. Você, mais uma vez, foi instrumento de Deus para socorrer a nossa família, né? Nós estávamos apertados e a Raquel foi no centro de Mauá com as crianças, foi visitar um cliente. Quando voltamos, estávamos falando das contas e a Raquel falou assim, precisamos vender o carro, pagar as contas. E eu falei para ela assim, como pastor do ministério, ficar sem carro é muito ruim. Então eu vou deixar você em casa com as meninas, vou voltar para o centro de Mauá e aí eu vejo se a gente vende o carro ou eu pego um Fusca, um carro assim, porque eu não podia ficar sem carro por conta do ministério. Ou então eu refinancio o carro, né? E a gente pega o dinheiro e paga as contas, tudo. E aí o que aconteceu? A Raquel, ela ia no açaí e ela sempre colocava o papel dela lá pro sorteio. E eu sempre falava assim, mulher, vamos embora, larga isso aí, né? E a gente voltando, ligaram. A Raquel atendeu o telefone, moço, moça, você é a Raquel, aqui do Mercado Açaí. E eu lembro dela falar assim, moço, não diga que eu ganhei O carro. o carro. Aí eu lembro que você já começou a chorar. E ele falou assim, calma que a gente tem que confirmar os dados. Aí ela passou os dados, tudo. Aí ele falou assim, parabéns, você ganhou um carro no valor de R$ 80 mil. Aí eu não lembro se você recorda disso, mas eu lembro, ele falou assim, é sorte. Eu lembro da Raquel falar assim, não moço, não é sorte. Existe um Deus no céu que cuida da gente. Nós demorou um pouquinho para sair, mas nós recebemos esse prêmio de R$ 80 mil. Na época a gente ficou até desconfiado se era porque Era o nome do verdade, gerente era um né? nome muito estranho. Então quando a gente chegou em casa, a gente precisou pegar os documentos e voltar para o mercado, até liguei para o pastor Clécius. Na época a igreja estava precisando muito, precisando uma dificuldade financeira também muito grande. E aí eu falei, pastor, olha aí, pastor. Ele, não, vai lá, vai lá. E saiu esse dinheiro. Foi um socorro de Deus. Uhum. Com esse dinheiro nós pagamos as contas, ofertamos na igreja. A Raquel pôde ajudar Minha mãe. a mãe dela e sobrou um pouco de dinheiro para a gente poder dar entrada na Garrido Plano de Saúde. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então é assim, você não deve temer a situação financeira, porque Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. Ele supriu as nossas. E eu quero também te falar uma outra coisa. Você não quer gastar dinheiro com o filho, mas com quem você tem gastado o seu dinheiro? Porque hoje as pessoas não querem gastar dinheiro com o filho, mas elas gastam dinheiro com a ração do cachorro. Elas gastam dinheiro com o pet.
né? E às vezes, assim, o dinheiro tá indo de qualquer jeito, né? Eu vou te falar uma coisa pra você. Cada um faz da sua vida o que quer, né? Até porque eu entendo que nós somos pessoas e somos indivíduos, né? E cada indivíduo tem a sua história. Mas eu posso falar de mim e da Raquel. Nós casamos com 27 anos de idade e nós não queríamos ter filhos. Nós tínhamos. Hoje eu penso, depois eu te falo um pouquinho no final, mas havia alguns motivos de nós não queremos filhos. Primeiro, não é fácil ter filho, né? Porque você educa, 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 e no final tem aquele adolescente lá, muitas vezes, te respondendo, né? Ou então se tornou um adulto, que agora você tem que socorrer, sustentar, ajudar. Então nós tínhamos medo, tipo assim, meu, eu vou ter filho para ficar me dando trabalho, não é? E uma segunda coisa é assim, cara, tá tão bom a gente, né? E hoje as pessoas não querem ter filhos, porque gasta muito e porque filho dá trabalho. E elas se tornam pais de cachorros e de gatos. E eu tô falando de mim e da Raquel, porque nós tínhamos filhos pet, né? Ainda temos. A gente tem a Madonna, nós tínhamos o Snoopy que morreu, mas nós temos hoje 2 gatos e 2 cachorros. E tanto nós quanto nossas filhas, temos 6 perus. Já tivemos bicho-pau, tivemos cabra, tivemos o que mais? Macaco. Corta essa parte, Clécio. Pastor Clécio, corta essa parte. Mas assim, nós amamos bicho. E os bichos em casa, eles têm privilégio. Nossos cachorros, né? A Madonna dorme na cama com a gente de vez em quando. Os gatos dormem na cama com as meninas. Então, assim, eu te falo por mim. Eu não queria ter filho porque dá gasto e porque dá trabalho. Eu era pai de cachorro. Só que você pode fazer da sua vida o que você quiser, mas a sua alma e a sua família, ela só será completa com um filho e não com um cão ou um gato, né? E eu queria poder falar isso com você porque nós tínhamos medo disso, né? Nós tínhamos medo dos custos que iam ter, né? E Deus mostrou que ele foi suprindo, ele foi suprindo, ele foi suprindo, né? Então não tenha medo porque Deus vai suprir na sua vida. E eu não soube só, igual, né, eu falei, que eu até me lembrei depois, não só na vida delas, né, que eu lembro que junto com o Todd veio chá mate, e eu amo chá mate. E essa linguiça que veio, lembra da linguiça? Então ele não vai, não é só, não se trata só da criança, né, não se trata só do filho, ele vai cuidar dos pais também. A roupa. Até umas roupas o André me deu. Vocês têm umas camisas. Eu fui para um curso e chegou lá e ele deu umas roupas pra gente. Então, assim, Deus fez algo tão especial. Nós estávamos passando por dificuldade financeira quando a adoção aconteceu. Deus supriu e, assim, ele fez abundar, porque aí ele direcionou para outros caminhos, proveu outras coisas. Então, assim, não tenha medo, porque de fato Deus supre as nossas necessidades, né? Quando você decide adotar, Deus irá suprir as suas finanças. Nós cremos nisso. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse Porque Creio ele vai virar, acho que, umas 3 edições. Essa primeira, ela vira um pouco um testemunho, algo bonito, né? Sempre vai ter um pouquinho de testemunho do que o pastor Rodrigo e a Raquel estão falando sobre adoção. E eu acho muito importante, a Igreja Batista Missionária IBM nos defende a adoção. Por isso a gente vai ter esses programas nas próximas semanas, explicando o nosso ponto de vista teológico e tendo um testemunho aí. Por favor, acompanhe essa história bonita, tá certo? E por que a IBM Luz acredita na adoção.